Quais são os sintomas de pré-diabetes no corpo? Esse é um questionamento que eu recebo com certa frequência e no vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como o corpo reage ao aumento de glicose que pode anteceder um diagnóstico de pré-diabetes e também um futuro diagnóstico de diabetes tipo 2. O que envolve esses sintomas para dessa forma você começar a entender e assim poder encontrar os melhores caminhos para poder tratar um possível diagnóstico de pré-diabetes e futuramente um diagnóstico de diabetes tipo 2. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar muito para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que realmente vá agregar para o seu tratamento de alguma forma, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, a respeito de alimentação, diagnóstico, exames, ou seja, muito conteúdo de qualidade para você continuar sempre evoluindo o seu conhecimento e melhorando o seu tratamento. Então, bora para o vídeo. Primeiramente, nós precisamos entender o que envolve, o que é um diagnóstico de pré-diabetes. Inicialmente, um diagnóstico de pré-diabetes que pode anteceder um diagnóstico de diabetes tipo 2. Como bem você já sabe, ele é basicamente um aumento de glicemia que possa estar ocorrendo no seu organismo. Ou seja, você está com a glicemia em jejum, por exemplo, em 100, 105, 110. Esse é um indício inicial de um possível diagnóstico de pré-diabetes. Outro indício é sua glicemia pós-prandial, ou seja, quando você mede a glicose 2 horas após realizar uma refeição, está acima de 140, 150. Esse é um outro indício de pré-diabetes. Ou seja, a partir desses dois indícios e através de outra realização de um exame laboratorial que se chama teste oral de tolerância à glicose, nós podemos ponderar, a gente pode correlacionar um possível aparecimento de pré-diabetes, mas isso somente o seu médico poderá fazer, através de avaliações detalhadas, através de uma avaliação da sua condição física, peso corporal, nível de sedentarismo e assim por diante. Por isso que é super importante que você procure um médico. Porém, um diagnóstico de pré-diabetes envolve esses pontos iniciais. Um aumento da sua glicemia, não necessariamente uma glicose em 200, 300, pois dessa forma já seria um indício de diabetes tipo 2, mas um leve aumento da glicemia. E a partir desse leve aumento da glicemia, podem aparecer alguns sintomas clássicos que envolvem o aumento da glicose na corrente sanguínea. Dentre elas, a gente observa muito a sede além do comum, ou seja, você acaba bebendo mais volume de água que o normal. Porém, a gente sabe, o ser humano ele precisa sim se hidratar, beber bastante água, mas quando a gente está com uma sede além do comum, é um sinal de que a glicose possa estar elevada. Porém, como eu já mencionei, é um aumento de glicose que não é tão elevado e em muitos casos essa sede excessiva ela nem ocorre. Um outro sintoma que pode ter relação direta com o aumento de consumo de água por causa da sede excessiva é a vontade de ir ao banheiro frequentemente. Então, a partir do momento que a glicose está um pouco aumentada, que possa ser um sintoma de pré-diabetes, a pessoa acaba indo ao banheiro várias vezes ao dia para poder eliminar o excesso de água que ela está bebendo e também, através dos rins, eliminar o excesso de glicose que possa ter circulando na sua corrente sanguínea. Mas, mais uma vez, como nós já falamos,
Não é porque você está com 110 de glicose que você vai ter esse mecanismo de defesa do seu corpo, que é através da urina, eliminar esse excesso de glicose. Às vezes, para o corpo humano, uma glicose em 110 não é nem um sinal de alerta de que ele precisa filtrar o excesso de glicose que está na sua corrente sanguínea para poder eliminar através da urina. Por isso, mais uma vez, esses sintomas não surgem para todas as pessoas, principalmente para quem possui um diagnóstico de pré-diabetes. Eu quero que você já aproveita para comentar aqui, para você que já teve um diagnóstico de pré-diabetes, se você sentiu algum sintoma específico, desde sede excessiva ou muita vontade de ir ao banheiro. E o próximo sintoma, fadiga além do comum, ou seja, muito cansaço. Uma outra circunstância que envolve a glicose aumentada na corrente sanguínea é que a pessoa sente um cansaço além do comum. Ou seja, a glicose, que era para ser uma fonte de energia para podermos realizar as nossas tarefas do nosso dia a dia, não entra para dentro da célula, ficando na corrente sanguínea, e assim a gente acaba tendo maior fadiga, ou seja, maior cansaço, e isso também é um sintoma clássico do pré-diabetes. Mas, voltando mais uma vez, não é todo pré-diabético que vai sentir fadiga. Geralmente a gente observa uma maior fadiga em pessoas que estão com a glicose em 200, 300, que é um sintoma bem clássico de um diabetes tipo 2 descontrolado, ou como no meu caso, diabético tipo 1 descontrolado, quando a minha glicose acaba subindo além de 200, 300, eu realmente sinto esses 3 sintomas clássicos, que é sede excessiva, muita vontade de ir ao banheiro e também um cansaço além do comum. Então, a gente tem que observar como são sintomas que envolvem um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e também um diabetes tipo 1 descontrolado, a gente precisa relatar, pois para você que não tem um quadro específico desses 3 diagnósticos, é importante ficar atento sobre esses sintomas para dessa forma saber lidar caso apareça. Um outro sintoma que pode surgir em uma glicose aumentada que possa definir um diagnóstico de pré-diabetes é a visão embaçada. Quando a gente tem excesso de glicose na nossa corrente sanguínea, a glicose também vai para os nossos olhos, para a nossa retina, e esse excesso de glicose pode gerar essa sensação de vista embaçada. Então, um pré-diabético ou uma pessoa que ainda não teve diagnóstico de pré-diabetes pode ter algum desses sintomas, como por exemplo a visão embaçada, pois a partir do momento que está com excesso de glicose na corrente sanguínea, esse excesso de glicose, essa glicose também vai circulando por todo o nosso corpo e também vai para a região dos olhos, pois é uma região muito irrigada. Então, a partir do momento que tem bastante sangue circulando, irrigando, a gente vai ter moléculas de glicose também que pode gerar a sensação de visão embaçada. Então esse é um outro sintoma bem importante para se observar. Nós podemos também citar outro sintoma clássico que é a pele seca, a coceira. A partir do momento que a gente está com a glicose mais aumentada, a gente tende a ter uma pele mais seca, uma pele menos hidratada, e isso pode também ser o sintoma de pré-diabetes. Então é importante verificar como está a saúde da sua pele, principalmente mãos e pés, além do joelho, pois peles muito secas podem anteceder um diagnóstico de pré-diabetes, e isso é importante estar atento. Um outro sintoma que pode ter muita relação com o diagnóstico de pré-diabetes são as manchas escuras, principalmente no pescoço e nas axilas. Essas manchas escuras são chamadas de acantose nigricans. São manchas que geralmente aparecem em pessoas que estão com a resistência à insulina muito aumentadas. E um sintoma que também pode
anteceder um diagnóstico de pré-diabetes é a própria resistência à insulina. A partir do momento que a pessoa está com a resistência à insulina aumentada, ou seja, a maior dificuldade com que a insulina possa ter em cumprir o papel principal dela, que é pegar a molécula de glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula, ela pode desenvolver a resistência à insulina. E a partir do momento que ela desenvolve resistência à insulina, pode acabar surgindo o aparecimento dessas manchas no pescoço e também nas axilas, que é algo importante a se observar para poder acender um alerta de que você possa estar desenvolvendo o pré-diabetes em si. Um outro sintoma bem interessante, bem específico de diagnóstico de pré-diabetes, a gente pode correlacionar com a perda de peso inexplicada. Porém, esse sintoma geralmente acomete uma pessoa que já está prestes a ter um diagnóstico de diabetes tipo 2, que é a perda de peso inexplicada. Então, a pessoa acaba comendo muito, acaba não praticando atividade física e mesmo assim acaba perdendo peso. E essa perda de peso está relacionado diretamente com o fato de que o nosso corpo ele não consegue utilizar a glicose que está na nossa corrente sanguínea como fonte de energia, pois, como eu já mencionei, a insulina não consegue jogar essa glicose para dentro da célula para poder ser utilizada como energia. E o que acontece a partir daí? A glicose aumentada na corrente sanguínea e ela não consegue entrar para dentro da célula, o corpo precisa de alguma fonte de energia. E a partir daí, ele começa a utilizar o estoque de gordura que você vai ter aí no seu corpo. Ou seja, você às vezes tem um percentual de gordura maior, então o corpo passa a utilizar essas moléculas de gordura para poder gerar energia para você fazer as suas coisas do seu dia a dia e a partir daí você acaba perdendo peso. Mas não se engane, essa perda de peso não é saudável, é um sintoma clássico de pré-diabetes, mas principalmente de diabetes tipo 2 e você precisa ter atenção a esse sintoma. Um outro sintoma que a gente observa muito são as feridas que demoram para cicatrizar. A partir do momento que você está com a sua glicose aumentada, você acaba tendo maior dificuldade para poder cicatrizar um machucadinho. Então, aquela feridinha nos dedos que geralmente acaba cicatrizando rapidinho, ela demora um mês e meio, e esse é um sintoma clássico de que a glicose está aumentada. Então, é fundamental que você fique atento a esses sintomas para poder prever uma possível intervenção médica para dessa forma evitar um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou até mesmo pré-diabetes, que é o foco desse vídeo. Então, o que precisa ser feito principalmente para pessoas que estão com a glicose só um pouquinho aumentada, realizar check-ups anuais. É importantíssimo, principalmente diante de pessoas que têm vários familiares dentro da sua família que já possuem um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou até mesmo pré-diabetes, a gente pode evitar essa condição, ou seja, evitar esse diagnóstico a partir de idas ao médico regularmente. Fazendo um check-up a cada 12 meses é fundamental para se poder evitar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou até mesmo diabetes tipo 2. Então, a partir daí, com a ida ao médico, então a gente observa que a sua glicose possa estar em 90, porém você não tem nenhum diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, já acende um sinalzinho de alerta de que você precisa melhorar alguns pontos na sua alimentação do seu dia a dia, melhorar o que você come nas suas refeições, aprender a escolher alimentos de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais leve, que vá favorecer para que você coma melhor e, consequentemente, possa perder peso corporal caso você esteja com excesso de peso
e também começar a praticar alguma atividade física regularmente para poder melhorar a sua capacidade física e assim evitar que a sua glicemia continue subindo e que ela possa se tornar um pré-diabetes ou até mesmo um diabetes tipo 2. Então é fundamental que você se atente a esses sintomas que eu mencionei nesse vídeo, porém o principal é realizar um check-up anualmente. Para você que tem uma condição financeira menor, procure um posto de saúde aí na sua cidade, realize uma consulta o quanto antes e se planeje. Ou seja, se está tudo bem com você, já tente agendar uma próxima consulta para daqui 12 meses. Ou quando for aberto a agenda para poder realizar o agendamento da sua consulta, você já sabe quando essa agenda vai abrir e já se programa para poder agendar a próxima consulta médica e assim evitar alguma surpresa como um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E o principal, como eu já mencionei várias vezes aqui nesse canal, a gente pode prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 através das mudanças de hábitos que você pratica aí dentro da sua casa, em relação à alimentação, em relação à prática de atividade física, em relação também à ida ao médico com regularidade e também a melhor capacidade que você tem em relação a aprender mais sobre como você lida com seu organismo de uma maneira mais clara e que assim você não fica à mercê de um futuro atendimento, de uma futura intervenção médica e que dessa forma a gente não fica à mercê de um diagnóstico que possa vir a qualquer momento e assim começar um tratamento em relação a um pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então é fundamental que você que não tem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 que melhore os hábitos, mantendo um bom peso corporal, indo ao médico com regularidade, melhorando a alimentação, praticando alguma atividade física regularmente, como, por exemplo, uma caminhada, e assim você pode prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que é fundamental que você mantenha esses bons hábitos aí dentro da sua casa, como eu já mencionei. Tá certo? E esses foram os sintomas que podem acometer um diagnóstico de pré-diabetes e que você possa estar passando, mas, como eu já mencionei, são sintomas que muitas vezes eles não surgem com tanta pontualidade, como eu já mencionei, pois às vezes você possa estar com a glicose só um pouco aumentada, com uma hemoglobina glicada em 5,8, 5,9, 6 e nesses casos, muitas das vezes esses sintomas ainda não surgem. Porém, se você não melhorar os hábitos, não realizar uma consulta médica, daqui um ano essa glicose, essa glicada que antes estava em 6, possa subir para 7, para 8, e aí são sintomas ficarão mais acentuados e muito provavelmente você terá recebido um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então é importante que você se anteceda, que você fique atento, que você realize uma consulta médica com regularidade, aprenda a se alimentar melhor, comece a praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada, comece a entender mais sobre como o seu corpo funciona, mantenha um bom peso corporal e, consequentemente, você poderá prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal e do diabetes, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal e, consequentemente, o canal continua crescendo, continua evoluindo e eu fico muito grato por ter vocês aqui conosco. Tá certo? Para você não custa nada, mas para nós aqui é uma grande ajuda. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal e do diabetes e, consequentemente, aprenda mais sobre como você melhora os seus hábitos, melhora o seu entendimento a respeito do mundo do diabetes e, consequentemente,
ganha muito mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.